O Nair pergunta como ela vai e como ela não responde, ele pergunta novamente. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Jasmine. Ele fala que é um prazer conhecê-lo e ela diz que é um prazer conhecê-lo também. Ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa e ela diz que realmente está com pressa. E mais uma vez ele pergunta para onde ela vai e ela diz que está indo para a academia. Ela fala que está indo encontrar alguém e que ela já está atrasada. Ele pergunta se ela está atrasada e em seguida pede o número dela. Ela fala que não pode dar o número para ele e diz que ela está indo encontrar o namorado dela. Ele fala que então ela tem um namorado e ela diz que sim. Ele pergunta se não seria melhor o namorado dela ter vindo buscá-la, mas ela diz que mora no final da rua e que é muito perto. Ele fala que ainda assim o namorado dela não deveria ter a deixado andar a pé. Ela fala que caminhar é um bom exercício. Ele fala, caminhar é um bom exercício, essa é a desculpa. E como ela diz que sim, ele fala que ele também vai para a academia e pergunta se não é isso. Ele fala que ela também já está indo para a academia e que não precisa fazer exercício caminhando na rua. Mas depois que ela fala que ela é uma garota fiel, ele fala que respeita isso e se despede dela. Ele fala que já insistiu o suficiente e que nós vamos ver se a Lamborghini muda alguma coisa. E agora, quando ela volta, ele pergunta e aí? Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que ele vai cuidar da vida dele. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele pergunta se ela pode se afastar um pouco. Ele fala que vai tomar conta da vida dele e ela pergunta por que ele é tão rude. Ele fala que não está sendo rude e diz que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. E como ela diz que sim, ele fala então. Ela fala que ela pode ter amigos e ele diz que estava tentando conversar com ela, mas que ela não queria muita conversa. Ela fala que não disse isso e ele fala que ela é fiel e pergunta se não é isso. E depois que ela diz que sim, ele fala que então é melhor ela ser fiel. Ela fala que ainda assim ela pode ter amigos, mas ele fala que agora ele não está procurando amigos. Ele fala que está procurando mais do que amigos e ela pergunta mais do que amigos. Ele pergunta se não foi isso que pareceu e ela pergunta se ele está procurando uma namorada e ele diz que sim. Ela fala que nunca se sabe, que ela pode ser a futura namorada dele e ele fala que é melhor ela ir para a academia. Ela pergunta por que ele está agindo assim, ele pergunta agindo como. Ela fala que eles podem ser mais do que amigos, mas ele fala que ela não pode. Mas ela fala que ainda assim, ele fala ainda assim o quê? Ela fala que ainda assim eles podem sair. Ele pergunta sair pra quê e fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que ela também não gosta de perder o tempo dela, ele fala que isso é perfeito e pergunta o que ela quer. Ela fala que eles podem sair para conversar, comer alguma coisa. Ele pergunta conversar sobre o quê e ela fala que eles podem se conhecer. Ele fala que perdeu o interesse de conversar com ela, afinal de contas ela tem um namorado. Ela fala que já disse para ele que ela pode ter amigos, mas ele fala que já disse que não está procurando uma amiga. Ela pergunta se ele está procurando um relacionamento e ele diz que sim. Ela fala que entendeu e ele fala que ele acha melhor ela continuar a caminhada dela. E em seguida deseja um bom treino para ela. Ela fala que ele já está viajando, mas ele fala que ela que está viajando. Ela diz que ele não está falando sério, ele fala que está falando sério, afinal de contas ela tem um namorado. Ela diz que realmente quer conhecê-lo, mas ele diz que ela mudou completamente de quando ela estava na calçada. Ela diz que isso não tem a ver com o carro, apesar de que ele tem um carro sim muito legal. Ele pergunta então por que ela está tão diferente de quando estava na calçada. Ela fala que agiu assim no começo porque ela tem um namorado, mas que depois resolveu pensar melhor sobre isso. Ele pergunta o que ela quer fazer, ela fala que gostaria de sair com ele. Ele pergunta se ela quer ir para um hotel ou algo do tipo, mas ela diz que não e fala que gostaria de ir para um boliche ou algo assim. E ele pergunta jogar boliche e em seguida pergunta o que eles fariam depois disso. Ela fala que eles poderiam relaxar, ele fala que então eles poderiam depois ir para o hotel. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele pergunta se ela é natural e ela diz que sim. Ele fala que gostou muito do que viu e em seguida a convida para entrar.
Quando ela entra no carro, ele pergunta e aí? E ela também pergunta e aí? Ele fala que ela tem o tempo dele e pergunta o que ela quer. Ela fala que quer conversar com ele fala que ela tem um namorado e pergunta o que exatamente ela quer. Ela fala que gostaria de sair com ele pergunta sair para onde? Ela fala ir para o shopping, sair para comer. Ele fala que ela disse que gostaria de ir ao boliche, ela fala que pode ser ou também ir ao shopping. Ele pergunta se ela gostaria de ir ao shopping e como ela diz que sim, ele pergunta o que ele vai ganhar com isso. Ele pergunta por que ele gastaria o dinheiro dele com ela, sendo que ela tem um namorado. Ela pergunta por que ele está agindo assim, ele fala que ela não é a mulher dele, que ele não precisa cuidar dela. Ela fala que para ela tanto faz, ele pergunta se ela quer ir para o hotel. Ela fala que ele quer fazer uma coisa e ela outra e que ele já disse que não quer gastar o dinheiro dele com ela. Ele fala que realmente não vai e pergunta o que ela quer e ela fala que tanto faz. Ele pergunta por que ela entrou no carro dele e fala que ele está perdendo o tempo dele. Ela fala que também está perdendo o tempo dela e ele diz que ela pode sair. Ela deseja um ótimo dia para ele deseja uma ótima caminhada para ela e fala que ela está interessada no que ele tem. Ela fala que provavelmente esse carro deve ser alugado e ele fala para ela dar um fora. O Tico se aproxima dessa garota e fala: com licença, meu amor, com licença. Ele pergunta o que está rolando e ela diz que só está criando conteúdo. Ele pergunta se ela cria conteúdo e que tipo de conteúdo. Ela fala que sobre ela mesma. Ele pergunta se sobre ela mesma e ela diz que sim. Ele pergunta o que isso significa e pede para ela elaborar um pouco mais. E como ela fala que não vai fazer isso, ele fala que resolveu se aproximar porque ela é incrível. E fala que achou que deveria falar com ela. Ela fala que está ocupada agora e ele pede para colocar o número dele no telefone dela para eles se encontrarem mais tarde. Mas ela pede desculpa e fala que ela está fazendo conteúdo para o TikTok. Ele pergunta que tipo de vídeo ela está fazendo e fala que ela realmente é muito bonita. Mas como ele percebe que ela não estava gostando da conversa, ele fala que vai deixá-la ali criando o conteúdo dela. Ela fala que ele não disse que esse carro era dele e ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele pergunta se ele deveria ter dito e fecha a porta do carro. E mais uma vez ela fala que ele não disse que esse carro era dele e ele pergunta por que ele precisaria dizer. Ela fala que estava criando conteúdo e que ele chegou como se fosse aleatoriamente e não disse que o carro é dele. Ele fala que só queria saber como ela ia reagir antes de saber que o carro é dele. E ela pergunta: ah, é? Ele diz que sim. Ele pergunta e aí, e ela fala que sente muito e diz que estava ocupada naquele momento. Ele diz que não quer mais falar com ela e ela fala que já explicou para ele que ela estava produzindo conteúdo para o TikTok. Ele fala que ela disse que estava muito ocupada para falar com ele e pergunta se ela lembra. Ela fala que já terminou o que estava fazendo, que eles podem conversar e ele pergunta conversar sobre o quê. Ela fala continuar aonde ele parou e pergunta qual o nome dele. E ele fala que não vai dizer o nome dele novamente. E ela pergunta por que não. Ele fala porque ela não quis conversar com ele e ela fala que já explicou para ele. Ele fala que decidiu ir embora porque ele sentiu como se ele estivesse a incomodando e fala que ele não quer isso. Ela fala que só estava ocupada, mas que ele não estava incomodando. Ele pergunta que tipo de conteúdo ela faz e que ela disse que ela faz sobre ela mesma e fala que ele não sabe o que significa isso. Ela fala que ela sente muito pelo que aconteceu e que ela gostaria que ele esquecesse o que aconteceu no começo, e fala que ela gostaria de recomeçar com ele. Ele pergunta recomeçar o quê e ela fala que ela confessa que ela estava na defensiva. Ele fala que, para ser sincero, ele acha que ela está perdendo o tempo dela ali agora. E ela pergunta perdendo tempo e pergunta se ele acha que ela é uma perda de tempo. E como ele nem sequer responde, ela fala oi. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta o que ele está fazendo. Ele fala que ela não está falando mais nada e ela diz que está tentando
tentando conversar com ele e fala que ele simplesmente está a ignorando. Ela fala que ele está agindo estranho, que ele estava tentando falar com ela e pergunta o que aconteceu. Ele pede para ela comparar a forma que ela está agindo agora e como ela agiu no começo, e fala que sinceramente ele não gostou de ter visto aquele lado dela. Ela diz que ele entendeu errado e ele fala que isso tem a ver com o carro dele. Ela o interrompe e ele pede para ela não interrompê-lo e fala que ele ainda está falando. Ele pergunta se isso aconteceu porque ele entrou no carro dele. Ela fala que isso não tem nada a ver com o carro dele, que ela estava ocupada no começo. Ela fala que agora ela não está mais ocupada e que eles podem conversar. Ele pergunta conversar sobre o que e que ela ainda não respondeu. Ela fala continuar a conversa que ele começou e que ela quer conversar com ele. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não. Ela fala que está muito quente ali e ele pergunta se está muito quente. E ele fala que não pareceu que isso era um problema para ela no começo. Ele fala que se ela tivesse sido legal com ele, talvez ele até a convidaria para entrar. Ele fala que não gostou da maneira que ele foi tratado no começo e que ela o ignorou completamente. E fala que agora que ele entrou no carro, ela está interessada em conversar com ele. Ele pergunta se não foi isso que aconteceu, ela diz que também não é assim. Ele pergunta se não foi assim e se ele está mentindo. Ela fala que já disse para ele que ela estava ocupada e que ele está querendo complicar. E já nesse momento da conversa, ele fala que não está afim de jogos. E ela diz que não está jogando com ele. Ela fala que gostaria de recomeçar com ele, que eles podem conversar. Ela pergunta se ele está a ignorando, ele fala que vai pegar o telefone dela. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ela vai precisar ir devagar, já que ele ainda não a conhece. Ela fala que está sendo muito paciente e ele pede para ela não colocar a mão no carro dele. Ela fala que se ele continuar assim, ela vai embora. Ela fala que só quer conversar com ele e ele fala que precisa lidar com alguns negócios dele. E em seguida diz, caramba, você não pode esperar um pouco. Ela fala que ele não está falando sério e que ele é muito doido. Ele pergunta o que ela quer fazer e ela fala que eles podem curtir uma piscina. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela fala que estava indo para casa da amiga dela. Ele fala que se ela quiser ir para casa das amigas dela, talvez seja melhor. E fala que ele acha que ela está perdendo o tempo dela ali com ele. Ela pede para ele esperar e pergunta se ele está falando sério.